Bom, então vamos começar falando do tema central do nosso projeto. Nesse projeto, iremos explorar a área da condutometria, ou seja, o estudo qualitativo e quantitativo sobre a condutividade das soluções, possuindo foco teórico, mas também experimental, ao se tratar também da montagem de um condutivímetro caseiro, aparelho capaz de medir quantitativamente a condutividade das soluções. Mas, né, antes de começarmos em si os projetos, vale a pena citar as motivações, né, pelas quais o grupo resolveu escolher esse tema, né, para abordar no projeto. A gente escolheu esse tema devido à importância e aplicabilidade da condutometria hoje em dia, né? Então a gente tem várias aplicações, como por exemplo, controle da pureza de diversas substâncias. A água destilada, o controle da pureza da água destilada, por exemplo, pode ser feito através, né, do estudo da condutometria, né, nessa substância. Também temos a análise de propriedades em íons e soluções. Então, a mobilidade, né? A gente vai ver que a mobilidade das espécies está muito ligada à condutividade da solução, né? E ela pode ser usada como aparato teórico para explicações em relação à interação íon-solvente, dentre outras coisas, né? Envolvendo a mobilidade das espécies. Além disso, a gente também tem uma grande aplicação que são as titulações condutométricas, né? Que são muito usadas para determinações de concentrações de soluções conhecidas, né? Também temos, né, um uso um pouco mais avançado, né? Mas também vemos o uso desse estudo no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, como por exemplo os capacitor eletrolíticos, que são muito utilizados por sua grande capacidade de armazenar cargas. Porém, apesar dessa infinidade de aplicações, um dos fatores que mais motivou o grupo a desenvolver esse projeto foi a dificuldade em se achar tutoriais com uma linguagem e explicações mais acessíveis a um público não necessariamente profissional acerca da montagem de condutivímetros e entendimento do funcionamento básico desses. Sendo assim, o grupo objetivou fazer uma tradução mais acessível desse conhecimento tão relevante nos dias atuais, né? Então vamos iniciar, né, falando um pouco do nosso roteiro que a gente, né, o roteiro de apresentação do nosso projeto, né? A gente vai dividir o nosso projeto em duas partes, né, que seriam a montagem de um condutivímetro, né, em si, né, colocar realmente a mão na massa, tentar fazer o condutivímetro caseiro, e depois um aprofundamento teórico sobre condutometria. Então a gente começa com a montagem do condutivímetro. Nossa primeira abordagem vai ser um experimento rudimentar do condutivímetro, sem aprofundamento teórico, mostrando apenas o mecanismo básico de funcionamento. Ou seja, a gente vai fazer o condutivímetro mais simples possível. Depois, a gente vai fazer uma análise, né, dos resultados desse experimento, discutindo os erros e os fatores que poderiam ter causado distorção nos resultados. Após fazer isso, a gente vai fazer uma exploração, né, e uma explicação dos modelos mais utilizados e renomados condutivímetros. Ou seja, a gente vai trazer aqui quais são os modelos atuais realmente usados de condutivímetro. E depois a gente vai fazer uma tentativa de refino do nosso experimento com base nesses modelos e com base, né, na discussão dos erros do primeiro experimento para então tentar fazer, né, um modelo melhorado, chegar numa diminuição dos erros, né, com base nesses conceitos que a gente conseguiu extrair dos condutivímetros já existentes hoje no mercado, né, nos laboratórios. Depois disso, a gente vai adentrar o aprofundamento teórico sobre condutometria, né? Ou seja, vamos entrar nos fatores que influenciam a condutividade das soluções e também faremos uma explicação mais detalhada da titulação condutométrica, né? Para que a gente usa, vantagens em relação às demais titulações, qual o princípio que rege a técnica, algumas particularidades, né? Porque nem todas a gente tem diversas titulações condutométricas, né? Então algumas particularidades e também a resolução de exercícios teóricos envolvendo o tema, né? Para uma melhor fixação do assunto, né? Um melhor entendimento. Por fim, a gente também vai discutir o efeito da diluição na condutividade,
né, explorando principalmente a lei de Oswald, suas aplicações relacionadas ao tema e também exercícios que envolvem o tema relacionado à lei de Oswald. Bom, antes de falarmos sobre a condutividade de modo específico e mais aprofundado, com experimentos e uma teoria mais robusta, precisamos introduzir alguns conceitos que são mais iniciais e, com eles, construir o conceito de condutividade também, que ele vem naturalmente quando a gente estuda a eletricidade, a eletrodinâmica de soluções. Então, o primeiro conceito que é importante a gente conhecer ou relembrar é a primeira lei de Ohm, que ela versa sobre a resistência de um certo condutor, ou seja, um condutor é um corpo que corrente e que pode conduzir corrente, né? Corrente a gente define como um conceito mais ainda básico, mas que vale a pena mencionar. Corrente a gente define como uma quantidade de carga que passa sobre uma certa seção de um corpo por unidade de tempo. Então, a gente tem, pela primeira lei de Ohm, que a resistência, esse novo conceito que a gente vai utilizar de agora para frente, ela é definida como a DDP entre dois pontos de um certo condutor e a corrente que passa por esse condutor. A DDP, a diferença de potencial, esse U que a gente está representando aqui, ela é dada pelo... Ele é um conceito escalar, né? Que a gente não vai entrar muito em detalhe aqui, mas ela está associada a um campo elétrico que tem que está agindo dentro de um certo corpo. E esse campo elétrico ele gera uma diferença de tendência das cargas a ficar em determinados locais. Então, ela gera uma diferença de capacidade de se mover. Então, algumas cargas vão tender a se mover de um lado para outro, e não o contrário. Então, essa diferença de potencial, de modo mais simplificado, é o que gera essa tendência das cargas se moverem. E a corrente é o que mede o quanto de carga está se movendo. Então, a gente tem essa definição, que é resistência igual a U sobre I. E a partir dessa definição, a gente vai considerar agora a segunda lei de Ohm. Essa segunda lei de Ohm, a gente vai considerar que esse conceito de resistência ele é constante, não, independente da DDP, da diferença de potencial que se tem entre dois pontos de um corpo. Então, a gente vai considerar esses condutores cuja a resistência é constante para diferentes diferenças de potencial, como condutores ômicos. A gente chama eles de ômicos. E para esses condutores ômicos, a gente tem que vale a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela diz que a resistência, que é U sobre I, né, ela vale ρL sobre A, onde ρ é a resistividade. Então, a resistividade é uma propriedade intrínseca da matéria, né, que compõe o corpo que a gente está estudando. E o comprimento do corpo é basicamente o comprimento mesmo do material que a gente está analisando. A área é a área de seção transversal, por onde passa a corrente, e a gente tem essa segunda lei relacionando esses dados, esses conceitos, né? Então a gente tem a segunda lei e, inspirado na segunda lei, a gente pode definir, inspirado no conceito de resistividade, a gente define a condutividade. A resistividade está associada à tendência de
de um corpo resistir à passagem de corrente, certo? Então, quanto maior a resistividade, maior a resistência, e quanto maior a resistência, menor é a corrente que passa nesse corpo para uma certa diferença de potencial. Então, se a gente tem uma resistividade maior, a gente tem uma maior resistência à passagem de corrente. E se a gente tem uma resistividade menor, a gente tem uma maior tendência à passagem de corrente, a uma corrente mais alta, mais carga passando por unidade de tempo. Então a gente define o inverso da resistividade dessa forma, como K, e a gente chama de condutividade, porque está associada à condução das cargas, que fica mais facilitada conforme menor a resistividade. E por último, agora a gente chegando mais no conceito que a gente vai utilizar bastante nos nossos experimentos e na teoria por trás, que é a condutividade molar. A condutividade molar que é definida como a condutividade que uma solução de molaridade unitária, né, de concentração molar unitária, teria. Então a gente define ela como concentração molar igual a concentração de uma determinada solução dividido pela sua molaridade. E essa condutividade que a gente chama de molar. Mas como é que uma solução é capaz de conduzir corrente elétrica? Bem, a resposta para essa pergunta está bem na definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento ordenado de portadores livres de carga. Dessa forma, as cargas presentes numa solução, que são os cátions e os ânions, são os responsáveis pela transmissão da corrente elétrica. Ao aplicarmos um campo elétrico numa solução, devido aos efeitos da atração coulombiana, surge uma força elétrica nos cátions em direção ao eletrodo carregado negativamente, que a gente chama de cátodo, e surge uma força elétrica nos ânions em direção ao eletrodo carregado positivamente, que a gente chama de anodo. E aí nós temos a migração dos cátions para o cátodo e dos ânions para o ânodo. E essa migração de portadores de carga é que conduz corrente em uma solução. Assim, a condutividade de uma solução deve ser diretamente proporcional ao número de portadores livres de carga que estão presentes nela. Quanto mais cargas livres, mais corrente pode ser levada. Lembrando que a corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas. Mas a condutividade não depende somente do número de cargas presentes, mas também da sua mobilidade. Quanto maior a mobilidade dessas cargas, mais rápido elas podem se deslocar de um ponto a outro da solução. E assim, mais corrente elétrica a solução é capaz de transportar. Nós veremos adiante que existem vários fatores que influenciam a mobilidade dos íons. Esses fatores estão ligados diretamente às interações íon-íon e íon-solvente. A primeira interação do tipo íon-íon que afeta a condutividade de uma solução é devido à atmosfera iônica. Então nós podemos definir a atmosfera iônica como uma região da solução que circunda um íon central e que possui carga total nula. Então, essa região aqui que está circundando esse cátion, ela possui íons no seu interior, íons positivos e íons negativos, mas ela precisa ter um excesso de cargas negativas para balancear a carga central, que é o cátion. E aí, essa aqui é a representação de uma atmosfera iônica sobre uma solução que não possui campo elétrico aplicado em si. Mas se nós aplicarmos um campo elétrico na solução, por causa da diferença de potencial criada, essa atmosfera iônica acaba sendo distorcida. Então,
o que acontece aqui na atmosfera é que nós teremos esse excesso de cargas negativas mais próximo do ânodo da solução. E aí, enquanto o cátodo faz uma força elétrica nesse íon central aqui na sua direção, a região da atmosfera iônica que está negativamente carregada, ela faz uma força no sentido oposto. E essa força pela atmosfera iônica é uma força que se opõe ao movimento do íon. Ou seja, é uma força de arrasto, uma força columbiana de arrasto que dificulta a migração do íon. E aí, esse efeito é chamado de efeito assimétrico. E por causa da dificuldade de migração que ele ocasiona, ele acaba também diminuindo a condutividade molar de uma solução. Então, nós podemos pensar que quanto maior a concentração da solução, maior será o arrasto causado. Isso porque, quanto mais concentrada a solução, mais cargas nós temos em uma mesma esfera que constitui uma atmosfera iônica. Então, para o mesmo tamanho de esfera, quanto mais concentrada a solução, mais cargas nós teremos nessa atmosfera iônica. E então, mais forte será o arrasto causado pelo efeito assimétrico. Assim, nós concluímos que, devido ao efeito assimétrico, conforme aumenta a concentração da solução, maior é a perda na sua condutividade molar. Vamos falar agora sobre uma interação do tipo íon-solvente que afeta a condutividade molar. Essa interação se deve à camada de solvatação do solvente sobre o soluto. Lembrando que a água é um solvente polar, quando ela dissolve um soluto, as moléculas de água vão se aglomerando ao redor dos cátions e dos ânions, formando aquilo que nós chamamos de camada de solvatação. Essa camada de solvatação ela se forma principalmente por causa das forças que surgem entre a molécula de água e os cátions e ânions de natureza elétrica. Então, a parte da molécula de água que está polarizada positivamente, ela se aproxima dos ânions, e a parte da molécula de água negativamente polarizada se aproxima dos cátions. E assim elas vão aglomerando e formando a camada de solvatação. Assim, os íons solvatados carregam consigo moléculas de solvente, e o resultado disso é um aumento no seu raio efetivo. É como se esses íons tivessem um raio hidrodinâmico maior do que o seu raio natural. E aí, lembrando que a força de arrasto sobre uma solução ela é diretamente proporcional ao raio hidrodinâmico, quanto maior o raio hidrodinâmico, maior é a força de arrasto devido ao solvente, devido à viscosidade do solvente. Assim, nós temos que entender que quanto mais concentrada a solução, mais moléculas de água estarão sendo empregadas nas camadas de solvatação. Ou seja, teremos menos moléculas de águas livres. E aí, os íons em geral terão raios maiores e menos mobilidade. E aí, essa dificuldade na mobilidade devido ao aumento do raio acaba diminuindo a condutividade de corrente elétrica, já que nós temos um movimento mais lento das cargas. Assim, nós concluímos que conforme aumenta a concentração, devido a essa interação íon-solvente, a condutividade molar diminui. O terceiro fator que influencia a condutividade molar de uma solução é a formação de pares iônicos. Nós podemos definir pares iônicos como a junção de um cátion e de um ânion, totalizando uma carga nula zero. E aí, por ter uma carga efetiva igual a zero, o par iônico não sofre nenhuma força elétrica devido à presença do campo elétrico aplicado sobre a solução. Assim,
os pares iônicos não irão migrar para nenhum dos eletrodos em função da ação do campo elétrico. Ou seja, quanto maior a formação de pares iônicos, menor a quantidade disponível de cargas para o transporte de corrente elétrica. E tendo em vista que a formação de pares iônicos aumenta com o aumento da concentração, pois a probabilidade de dois íons se juntarem é maior quando há mais íons em um volume de solução, nós entendemos que com o aumento da concentração, a condutividade molar da solução também diminui devido a esse efeito de interação íon-íon. O último fator que iremos tratar e que afeta a condutividade de uma solução é o efeito da temperatura. E ele causa uma diminuição em uma das interações íon-solvente. E essa interação está relacionada principalmente à viscosidade do líquido. Então, lembrando que com o aumento da temperatura, as forças intermoleculares no solvente acabam diminuindo, a viscosidade do solvente diminui também. E essa diminuição da viscosidade acarreta numa diminuição da força de arrasto aplicada no íon devido à viscosidade do solvente. Diminuindo a sua viscosidade, essa força diminui. E aí a consequência disso é que conforme aumenta a temperatura, acaba também aumentando a condutividade da solução. Como nós podemos ver aqui nesse gráfico, que mostra o aumento da condutividade de uma solução salina, uma solução de água do mar, em vermelho. Em azul, o aumento da condutividade de uma solução de cloreto de potássio. Tudo isso em função da temperatura. Bom, em resumo, quando nós temos um campo elétrico aplicado em uma solução, surge nos cátions uma força elétrica na direção do cátodo e nos ânions uma força elétrica na direção do ânodo. E essas forças que causam o movimento das cargas e a condução da corrente elétrica. No entanto, há existência de forças que atrapalham esse movimento, forças de oposição, tanto nos cátions quanto nos ânions. E essas forças de oposição, elas dependem de três principais fatores. Então, o primeiro fator é a força de arrasto devido à atmosfera iônica, que a gente chama de efeito assimétrico. Lembrando que essa força também é uma força de natureza elétrica. O segundo fator que atrapalha o movimento dos íons é a existência da camada de solvatação, pois a camada de solvatação influencia diretamente no aumento do raio iônico das espécies, o que por sua vez aumenta a força devido à viscosidade do líquido, que é proporcional à viscosidade do líquido e ao raio iônico, ao raio hidrodinâmico das espécies. E aí, o terceiro fator que influencia nessas forças de oposição é justamente a temperatura. Com o aumento da temperatura, nós temos uma diminuição na viscosidade do líquido e, por conseguinte, uma diminuição na força de arrasto devido à viscosidade. E aí, um quarto efeito que não está relacionado à formação, não está relacionado à força de oposição, mas sim a diminuição de portadores de carga, é a formação de pares iônicos. Então, quanto mais pares iônicos formados, menos portadores livres de carga nós temos e menos corrente elétrica disponível. Então, em resumo, nós temos que lembrar que, conforme aumenta a concentração da solução, diminui a sua condutividade molar, e conforme aumenta
a temperatura aumenta a condutividade molar. E é basicamente isso. Vamos tratar agora da diluição infinita. A diluição infinita é uma consideração física proposta pelo físico alemão Friedrich Horach, que simplifica muito os cálculos envolvendo condutividade molar. A diluição infinita ela é uma extrapolação da condutividade molar para quando a concentração da solução tende a zero. Então, quando nós falamos de uma condutividade molar a diluição infinita, nós estamos falando de uma solução que possui concentração zero. E aí, se a concentração da solução é zero, os efeitos que acabamos de tratar, que são efeitos decorrentes da interação íon-íon e íon-solvente, podem ser todos desprezados. E aí, a consequência de desprezar esses efeitos é que a condutividade molar à diluição infinita é o maior valor possível de condutividade molar, já que todos esses efeitos de interação tipo íon-íon e íon-solvente acarretam na diminuição da condutividade molar com o aumento da concentração. Então, com concentração zero, nós temos a menor condutividade molar possível. E aí, como consequência da consideração da diluição infinita, nós temos a lei da migração independente. A lei da migração independente estabelece que a condutividade molar de uma solução à diluição infinita é a soma das contribuições para a condutividade molar pelos cátions presentes na solução e a contribuição para a condutividade molar dos ânions presentes em solução, todos considerados a diluição infinita. Outra expressão que é consequência dessa consideração é que a condutividade molar é igual à condutividade molar à diluição infinita menos uma constante que multiplica a raiz da concentração molar. Isso evidencia como o aumento da concentração diminui a condutividade molar de uma solução. Lembrando ainda que essas expressões aqui elas têm uma condição para serem válidas. Elas são válidas apenas para eletrólitos fortes, que são considerados 100% dissociados, e para soluções que estão diluídas. Então, se for um eletrólito forte, mas ele estiver concentrado, nenhuma dessas duas expressões é válida. Então, nem para eletrólitos fortes concentrados, nem para eletrólitos fracos, nós podemos usar essas expressões. E aqui nós temos um gráfico que ilustra bem o que está sendo dito. Aqui nós temos um eletrólito forte. Podemos ver que a sua condutividade molar, em função da raiz da concentração, é uma reta de coeficiente angular negativo. Já o eletrólito fraco não é expresso por uma reta, sua condutividade molar é uma curva que lembra uma hipérbole equilátera. Essa curva ela é formada justamente porque, como o eletrólito é fraco, o seu grau de dissociação ele varia. Então, conforme você aumenta a concentração, o grau de dissociação do eletrólito fraco diminui. Conforme você diminui a concentração, o grau de dissociação aumenta. E é por isso que nós temos um aumento tão grande na condutividade molar conforme diminui a concentração. Uma utilidade da lei da migração independente é a possibilidade de calcular a condutividade molar à diluição infinita de um eletrólito fraco. Lembrando que a diluição infinita considera a concentração como zero, a condutividade molar da diluição infinita ela não pode ser calculada na prática sem fazer um trabalho matemático. Você vai pegar concentrações baixas e vai juntar pontos formando uma reta, e aí você vai ver onde é que essa reta toca o eixo y, quando seria a extrapolação para a concentração zero. No entanto, para eletrólitos fracos, lembrando que o gráfico deles não é uma reta, não é possível fazer essa extrapolação
para calcular a sua condutividade molar à diluição infinita. Então, nesse caso, nós podemos utilizar a lei da migração independente, que diz que a condutividade molar à diluição infinita é a soma das contribuições dos cátions e dos ânions presentes em solução. Então, por exemplo, como é que nós calcularíamos a condutividade molar à diluição infinita do ácido acético? Bom, nós começaríamos dizendo que ela é a combinação da condutividade molar à diluição infinita dos íons H+, com a condutividade molar à diluição infinita dos íons CH3COO- dos íons acetato. Mas nós podemos pegar agora um eletrólito forte, como o HCl. A condutividade molar à diluição infinita do HCl é a condutividade molar do H+, e a condutividade molar do Cl-, tudo a diluição infinita. E aí, nós já temos como encontrar esse valor aqui. Agora nós precisamos de alguma forma para encontrar esse valor aqui. Isso pode ser feito a partir da condutividade molar à diluição infinita do acetato de sódio. Então, isso seria a contribuição dos íons sódio e a contribuição dos íons acetato. Então, o que nós podemos fazer é combinar essas três equações. E nós vamos obter o seguinte, que a condutividade molar à diluição infinita do ácido acético, que é um eletrólito fraco, ela é igual à condutividade molar à diluição infinita do HCl, que é um eletrólito forte, e essa condutividade então pode ser calculada, mais a condutividade molar do acetato de sódio, que também é um eletrólito forte e pode ter a sua condutividade molar à diluição infinita calculada, menos a condutividade molar à diluição infinita do NaCl. Pois quando nós somamos essas duas aqui, vai ficar sobrando esses dois termos, que seria a contribuição dos íons sódio e a contribuição dos íons cloreto. Mas, ora, a soma dessas duas contribuições é justamente a condutividade de diluição infinita do cloreto de sódio. Então, essa aqui é uma expressão que permite um cálculo preciso da condutividade de diluição infinita do ácido acético. Como já mencionado, nosso primeiro experimento, que consistia de um condutivímetro rudimentar, aparelho o qual é utilizado para realizar a medição da condutividade elétrica de uma solução eletrolítica, não apresentou bons resultados. Sendo assim, é pertinente que realizemos o estudo dos princípios de funcionamento e conceitos envolvidos na construção e utilização de condutivímetros comerciais e condutivímetros utilizados na indústria, para que assim possamos aprimorar nosso modelo de condutivímetro. O princípio de funcionamento de tais aparelhos consiste na aplicação de tensão elétrica em uma solução, na solução a ser medida, seja de forma direta ou indireta, e então utilizar as leis de Ohm para estabelecer uma relação e calcular a condutividade desta. As relações obtidas podem ser assim derivadas. A tensão entre dois pontos é o produto entre a resistência entre esses pontos e a corrente que passa pelos pontos, e também a resistência de um condutor elétrico sólido é a resistividade do material
vezes o comprimento desse material pela sua área da seção transversal. Combinando essas duas expressões, obtemos que a tensão entre dois pontos é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área vezes a corrente que passa pelos pontos. E chamando essa razão de comprimento pela área, de K', doravante referida como constante de célula, nós podemos fazer uma analogia dessa expressão que é utilizada para condutores sólidos para a solução. Então, como é difícil de dizer qual que é a área afetada pelo campo elétrico em uma solução que é submetida a uma diferença de potencial, e às vezes o comprimento também pode ser difícil, a constante de célula seria um parâmetro geométrico que está relacionado à geometria do condutivímetro, que pode servir para estabelecer a relação para soluções eletrolíticas. E aí, chamando de condutividade K o inverso da resistividade, nós obtemos que essa condutividade é igual à divisão da corrente pela tensão vezes a constante de célula. E é essa expressão que pode ser usada para calcular a condutividade de uma solução. Dentre os modelos mais simples de condutivímetros estão os condutivímetros de 2 e de 4 pontas. Ambos funcionam à base da aplicação de uma corrente alternada na solução, o que visa evitar o fenômeno da polarização, e é válido mencionar que quanto maior a condutividade de uma solução eletrolítica, maior a densidade de íons presentes nela, e assim há uma maior quantidade de cargas disponíveis para migrar para os eletrodos, que constitui o fenômeno da polarização. Então, sendo assim, quanto maior a condutividade elétrica de uma solução, maior precisa ser a frequência da tensão alternada aplicada para evitar o efeito da polarização. Pois mesmo que se aplique uma tensão alternada, se a sua frequência não for alta o suficiente, ainda haverá significativa migração de íons para os eletrodos, o que causa erros de medição. Tanto o método de 2 pontas quanto o método de 4 pontas baseiam-se na imersão de eletrodos na solução eletrolítica e aí a aplicação de tensão alternada nesses eletrodos. A diferença é que no eletrodo de 2 pontas são imersos apenas 2 eletrodos e aí tanto a tensão quanto a corrente são medidas com base nesses 2 eletrodos imersos. Esse método é um pouco mais suscetível aos efeitos da polarização e de outros erros aleatórios e sistemáticos. Já no método de 4 pontas, aqui representado, pode-se fazer vários arranjos geométricos desses 4 eletrodos imersos em solução. Um deles baseia-se na colocação de 2 eletrodos exteriores, que seriam esses aqui, e a aplicação de tensão alternada neles. Uma vez que começa a fluir corrente no circuito, os outros eletrodos imersos entre esses 2 eletrodos aqui são utilizados para medir a tensão. Esse método aqui é um pouco menos suscetível à polarização, já que o campo elétrico aplicado no circuito é devido a esses eletrodos externos. Então os íons tendem a migrar para eles, e aí tem-se um erro associado à polarização um pouco menor. Também com o método de 4 pontas é possível obter dados para corrigir pequenos erros associados às medições do circuito, já que nós temos duas fontes para a realização de medições, seriam os 2 pares de eletrodos. Um outro modelo de condutivímetro, este um pouco mais complexo, é o condutivímetro que se baseia no princípio da indução eletromagnética. Esse condutivímetro possui não eletrodos, mas bobinas,
e que não estão imersos no circuito, né? Não estão imersos na solução, que são externas à solução. Então, essas bobinas são dispostas ao redor de um canal e nesse canal a solução deve poder fluir. Então, aqui está representado esses círculos pontilhados que seriam uma direção de fluxo da solução. Dentre as bobinas, terão dois tipos de bobinas. Bobinas sobre as quais irá se aplicar tensão alternada, e então essas bobinas irão gerar um campo magnético. E aí a solução que está em movimento, submetida a um campo magnético, terá uma corrente elétrica gerada em si. E aí essa corrente elétrica possui um campo magnético associado a si. E esse campo magnético, então, é responsável por induzir uma tensão alternada nas bobinas de recepção. Essa tensão induzida nessas bobinas é proporcional à corrente que passa pela solução. E a corrente que passa pela solução é proporcional à condutividade dessa. Logo, a tensão que é medida nas bobinas de recepção é proporcional à condutividade da solução. E assim é possível estabelecer uma relação matemática. Esse método apresenta muitas vantagens em comparação com os dois métodos mostrados anteriormente, principalmente porque ela não possui eletrodos imersos em solução. Então, não há problemas por eventual eletrólise desses eletrodos e desprendimento de íons. E ela também não terá problemas para medir bases ou ácidos fortes, que nos outros métodos poderiam atacar os eletrodos imersos. Além disso, esse método sofre muito pouco com os efeitos da polarização, sendo então bastante eficaz para medir a condutividade de soluções mais concentradas, para medir soluções com alta condutividade elétrica. Então, tendo em vista os modelos de condutivímetro apresentados, propõe-se um novo modelo de condutivímetro para a realização do segundo experimento. Neste modelo, ao invés de utilizarmos corrente contínua, utilizaremos corrente alternada. Pretende-se aplicar uma tensão alternada relativamente baixa, porém com elevadíssima frequência. E aí, devido a possíveis limitações dos nossos aparelhos de medição, já que utilizaremos uma frequência bastante alta, propõe-se a utilização de uma fonte de Wheatstone. E nessa fonte de Wheatstone, a solução estaria associada como um dos resistores da fonte. E aí, quando a medição do amperímetro colocado em série com o resistor ponto for de aproximadamente 0, a corrente que passa por ele é praticamente nulo, então é válida a relação R1 vezes R2 é igual a R3 vezes a resistência da solução. Então essa resistência é uma resistência elétrica associada à nossa solução aquosa, a partir da qual podemos calcular a sua condutividade. Lembrando que em um condutor, a resistência elétrica é o produto da resistividade pelo comprimento dividido pela área. Então nós podemos escrever que a resistência elétrica da solução é justamente a constante de célula dividido pela condutividade dela. E assim, substituindo o valor da resistência da solução pelos valores da R1, R2 e R3, nós obtemos uma expressão que nos permite calcular a condutividade elétrica da solução eletrolítica a partir dos valores dos resistores da ponte de Wheatstone equilibrada e da constante de célula. Eu preciso mencionar ainda que um desses resistores será um potenciômetro, pois, obviamente, como nós ainda não conhecemos a resistência da solução aquosa, não vai ser colocando quaisquer valores de resistência aqui que a ponte de Wheatstone vai estar equilibrada. Então, um desses resistores terá que ser um potenciômetro de resistência variável, e aí nós variaremos o valor dessa resistência até que a corrente que passa pelo amperímetro seja nula.
E aí, com isso, nós poderemos, medindo a resistência do potenciômetro para o qual isso acontece, nós podemos utilizar essa expressão aqui e calcular o valor da condutividade da solução. Nós gostaríamos de destacar ainda que parte do erro obtido no resultado do experimento 1 se deve ao fato de termos estimado matematicamente a constante de célula do nosso condutivímetro. Ao fazermos tal estimativa, nós consideramos que somente a área entre as placas dos eletrodos da solução é afetada pelo campo elétrico, o que não é verdade. Na verdade, há uma região fora das áreas dos eletrodos de solução que é afetada pelo campo elétrico, como se vê nessa imagem aqui. Então, a migração de íons também em regiões que estão situadas fora desse paralelepípedo que compreende o volume de solução entre os eletrodos. E aí, o valor de constante de célula estimado é claramente um valor bem equivocado. Na verdade, como é difícil dizer o comportamento e efeito exato desse campo elétrico fora da região dos eletrodos na solução, é praticamente impossível, com as nossas ferramentas, estimarmos uma constante de célula matematicamente para esse condutivômetro. Então, no segundo experimento, o que se deve fazer é estimar essa constante de célula com o experimento. Irá se realizar o experimento com uma solução cuja condutividade já é bem conhecida. E assim nós podemos calcular um valor de constante de célula. Ademais, existe uma faixa de valores da constante de célula que são os mais adequados dependendo da faixa de condutividade que se quer medir. Lembrando que a condutividade de uma solução é o quociente entre a corrente e a tensão aplicada na solução vezes a constante de célula, fixando-se o valor da tensão. Conforme diminui o valor da constante de célula, o valor da corrente tem que ser maior. Ou seja, se a constante de célula for muito pequena, um valor não adequado, a corrente medida nos instrumentos de medição pode ser muito grande, o que pode danificar esses instrumentos. Então, para determinadas faixas de medição, há valores de constante de célula que são mais adequados. Não necessariamente são os únicos valores possíveis de constante de célula, mas são valores adequados para prevenir danos aos equipamentos de medição. Para o nosso experimento, no caso, que consiste na medição de uma solução salina, um valor adequado de constante de célula gira em torno de 10 cm a menos 1. Esse então foi o conteúdo da nossa segunda prévia. Gostaria de reiterar que as imagens dos tópicos de condutivímetros, apresentando os conceitos de condutivímetros e essa tabela deste último slide, foram retirados do livro Information on Conductivity Measurement, Mans and John. Bom, dado o conceito de corrente que vimos anteriormente, sabemos que ela surge quando há uma diferença de potencial entre dois pontos. No caso de uma solução, o que a gente tem é que se a gente colocar um composto iônico numa solução, a gente vai estar trabalhando principalmente com soluções aquosas, e se a gente colocar um composto iônico na solução aquosa, ele se dissocia e ele gera, então, íons nessa solução. Esses íons são partículas carregadas e se houver uma diferença de potencial entre, digamos, duas placas que colocarmos dentro da solução, esses íons tenderão uns a se movimentar para um lado, outros para o outro, para outro eletrodo, para essas placas, e essa movimentação vai gerar uma corrente elétrica, de acordo com o conceito que vimos anteriormente, carga sobre unidade de tempo. Então, haja vista que uma solução
se a gente aplicar uma diferença de potencial nela, ela pode conduzir corrente, aí surge a pergunta natural, né? Como que a gente mede, então, a condutividade de uma solução? Ou seja, quais experimentos, como que a gente pode fazer para medir essas condutividades, qual a diferença entre determinados íons, se alguns íons conduzem mais corrente do que outros, como a gente mede isso, né? Que é inclusive o experimento 1 que a gente vai fazer, o primeiro experimento. Vai ser para demonstrar como funciona esse condutivímetro inicial, que a gente vai pensar que é mais intuitivo, é um modelo intuitivo de se pensar, e quão, digamos, preciso ele é para a medição da condutividade de uma solução. Então, no nosso primeiro experimento, nós vamos estar trabalhando com esse aparato experimental aqui, que funciona baseado no conceito de que se temos se podemos medir a diferença de potencial entre dois pontos de uma solução, ou dois pontos de corpos que estão mergulhados nessa solução, e temos a corrente que passa entre eles, a gente pode medir a resistência, pela primeira lei de Ohm que vimos antes. E com essa resistência, considerando a segunda lei de Ohm, podemos, a partir de uma estimativa do comprimento que se tem entre essas placas aqui, e a área que está mergulhada, a área das placas que está mergulhada dentro da solução, nós podemos calcular a resistividade, usando a segunda lei de Ohm. E sabendo a resistividade, isso nos leva à condutividade fazendo o seu inverso. Então, o primeiro experimento vai se basear nesses conceitos e ele vai funcionar de forma que vamos ter, mais especificamente, uma placa de zinco, duas placas de zinco mergulhadas na solução, numa solução de NaCl 18 gramas por litro, solução eletrolítica, né, que vai conduzir corrente. E essas placas de zinco, elas vão estar paralelas, certo? E essas placas são aquilo que a gente vai denominar eletrodos. E esse recipiente, onde as placas vão estar mergulhadas e a solução vai estar contida, vai ser um recipiente cilíndrico. Os eletrodos vão estar ligados a uma fonte de tensão em série, com um multímetro. Aqui está a fonte de tensão. E essa fonte de tensão vai estar ligada em série com um multímetro na função amperímetro. O multímetro é um aparelho que a gente utiliza muito em eletrônica, na parte de eletrodinâmica experimental, né? Que ele funciona para medir grandezas relacionadas à eletricidade, à eletrodinâmica, principalmente. Que, por exemplo, corrente, diferença de potencial. Então, quando a gente liga ele na função amperímetro, ele serve para medir corrente que vai passar por ele. Então, essa fonte de tensão vai fornecer a DDP entre os eletrodos, um ADDP entre os eletrodos. O multímetro vai medir a corrente que vai passar. Sabendo a DDP, a gente vai medir a DDP, na verdade, com um voltímetro, né? Na verdade, não com um voltímetro, mas com um multímetro também. Como havíamos dito, o multímetro ele tem várias funções, né? E a gente vai usar um multímetro aqui também, outro multímetro na função voltímetro. O multímetro na função voltímetro serve para medir diferenças de potenciais entre dois pontos, né? Então, a gente vai ligar o multímetro nesse eletrodo e a outra extremidade do multímetro nesse eletrodo da direita aqui. E com isso, a gente vai conseguir medir a diferença de potencial entre os eletrodos e com o amperímetro a gente consegue medir a corrente. Medidas essas duas, a gente sabe medir a resistência, certo? E vale ressaltar que esses fios aqui, que a gente vai estar utilizando no experimento,
que vão estar ligando os equipamentos e a solução, eles não têm resistência desprezível, mas da forma como estamos fazendo, já estaremos desprezando a queda de potencial ocasionada pela resistência interna desses fios. E uma vez que ela é baixa, então assim, mas ela faria diferença. Então vale a pena notar esse fato. Então alguns detalhes são importantes sobre o experimento que a gente vai fazer, o primeiro experimento, que vai servir como um modelo inicial de condutivímetro para medir a condutividade dessa solução. O primeiro detalhe que a gente tem que mencionar é que os eletrodos eles tocam o fundo do recipiente, né? Nessa figura não está mostrando aqui claramente, mas esses eletrodos aqui eles tocam o fundo do recipiente, os dois. E além disso, no nosso primeiro experimento, a gente vai colocar uma quantidade de solução tal que a altura da solução que a solução toca os eletrodos vai dar uma altura de 5 centímetros. Tá? Então, o que a gente vai ter é que essa medida aqui vai ser a altura de 5 centímetros, né, que a gente vai estar utilizando no experimento, que a gente vai colocar as placas tocando o fundo. E, além disso, a tensão utilizada na fonte de tensão vai ser suficientemente pequena a ponto de não possibilitar a ocorrência de eletrólise significativa, né? Porque essa eletrólise na solução prejudicaria a medida da condutividade dessa solução. Então, agora vamos para a nossa realização do experimento. Nós temos aqui um termômetro para medir a temperatura ambiente, usando 23 graus. Aqui nós temos nossa fonte de tensão constante, ligada em série com um multímetro na função amperímetro para aferição da corrente elétrica. E temos também, ligado em paralelo com os eletrodos, outro multímetro na função voltímetro para a medição da tensão entre os eletrodos. Podemos notar que ambos os aparelhos estão acusando alguns valores residuais antes de ligar a fonte de tensão, mas não tem problema porque eles são valores pequenos, não são significativos, não vão atrapalhar a nossa medição final. Então vamos ligar aqui a fonte de tensão agora, esperar os valores se estabilizarem para a gente poder registrá-los. Então aqui a gente já tem a estabilização. 2, 1. Bom, agora com os valores estabilizados, nós conseguimos um valor de 12,12 miliamperes para a corrente e 0,14, 0,15 para volts de tensão. Além disso, o fato que é interessante se notar é que, graças à baixa tensão, nós conseguimos um valor pequeno a gente conseguiu evitar a eletrólise, né? Não houve formação de bolhas, o que poderia atrapalhar a nossa medição da condutividade da solução. Agora, dados os resultados que obtivemos nesse primeiro experimento, com esse modelo de condutivímetro inicial, vamos fazer um cálculo da exatidão desse valor que nós obtivemos, para a gente precisar ou ter uma noção do quão eficiente, né, é esse modelo de condutivímetro e o quão eficiente também foi o nosso experimento, né? Então, para isso, a gente vai precisar saber, primeiramente, um valor esperado, né? Qual que é o valor esperado da condutividade molar de NaCl nessa concentração e nessa temperatura que a gente fez o experimento. E para a gente estimar esse valor esperado, a gente vai fazer algumas considerações que são razoáveis nas condições do nosso experimento. Que a primeira é que a condutividade molar da solução a 25 graus Celsius
é igual à condutividade molar da solução a 23 graus Celsius, que foi a temperatura na qual o experimento foi realizado, né? A segunda consideração é que para baixas concentrações, a condutividade de uma solução ela é proporcional à sua molaridade, sua concentração molar. Então, sendo proporcional, a gente tem que a condutividade molar de uma solução ela é constante, certo? Então, a partir dessas duas considerações, a gente pode usar a lei da migração independente para a gente estimar o valor esperado da condutividade da solução. Essa lei da migração independente, ela relaciona a condutividade da solução à condutividade dos seus componentes iônicos, né? Então, a condutividade dos cátions que a compõem e dos ânions que a compõem. Né? Então, a gente pode utilizar ela dessa forma, que a condutividade da solução é a condutividade dos seus cátions mais a condutividade dos seus ânions. E com isso a gente tem que a condutividade da solução de cloreto de sódio vai ser igual à condutividade do íon Na+, mais a condutividade do íon Cl-. E com uma pesquisa na literatura, para esses valores a 25 graus Celsius, a gente tem esses valores aqui que a gente espera que condutividade para o íon Na+, a 25 graus Celsius, é 50,1 Siemens vezes centímetro quadrado por mol, e esse é o valor da condutividade do Cl-, que a gente espera, ambos são condutividades molares, né, que a gente espera. E a partir desses valores a gente calcula o valor esperado para a condutividade da solução, que a gente chega a 126,4 Siemens vezes centímetro quadrado por mol. A partir desse valor, que é o valor esperado para a condutividade molar podemos fazer uma estimativa do erro relativo que a gente teve em relação ao valor esperado, que vai ser dado por o módulo desse erro, ele é dado pelo módulo da diferença entre o valor esperado e o valor obtido, né, sobre o valor esperado. Então, fazendo esse cálculo, que está sinalizado aqui, a gente vai chegar a um erro percentual relativo de 81,96%. A partir do resultado obtido para o erro relativo, podemos, baseado no seu valor, que foi aproximadamente 82%, podemos analisar possíveis fontes de aumento desse valor de erro, né? Ou seja, possíveis fontes de inexatidão no nosso experimento e no nosso modelo de condutivímetro, para tentarmos mais para frente aprimorar esse modelo de condutivímetro e o experimento também para medir a condutividade de uma solução. Então, o primeiro efeito que a gente pode mencionar, que pode ter sido causador de erro, é a polarização dos eletrodos, ou da solução entre os eletrodos, melhor dizendo. Essa polarização consiste num efeito que, como a gente está aplicando uma diferença de potencial entre os eletrodos contínua, com a passagem de uma corrente contínua, o que a gente tem é que a gente tem um campo elétrico aqui, gerado pela diferença de potencial entre esses eletrodos, diferença de potencial da fonte, e conforme a gente tem corrente passando pela solução, ou seja, temos íons migrando de um lado a outro da solução, o que acontece é que os ânions da solução eles tendem a ir para o polo positivo, para o eletrodo que vai estar carregado positivamente, que vai ser o ânodo. E os cátions vão tender a ir para o cátodo, que vai ser o eletrodo carregado negativamente. E
após conforme a gente tem essa movimentação, o que a gente tem é que a gente tem um campo elétrico contrário sendo gerado por esses íons na solução. E o campo elétrico ele sempre se orienta das cargas positivas para as negativas, né? Então a gente tem um campo elétrico nessa direção, gerado pela fonte de corrente contínua, e nessa direção oposta, gerado pela polarização dos íons na solução. Então o que ocorre é que a gente vai ter um campo elétrico, na verdade, menor do que aquele medido pela fonte de pela fonte de tensão, né? Ou aquele que a gente esperaria para a fonte de tensão gerar, né? A gente vai ter um campo elétrico menor, e isso vai gerar uma inexatidão no valor do campo elétrico e, consequentemente, no valor da diferença de potencial aferida, e isso vai gerar, ao final de tudo, uma inexatidão no valor da condutividade medida para a solução. Então, para modelos que a gente visaria diminuir essa fonte de erro, a gente poderia pensar num condutivímetro que trabalharia, por exemplo, com corrente alternada, certo? Porque com corrente alternada, a gente tem que as cargas não vão estar sempre se movimentando para o mesmo lado. Então, a gente não tem essa polarização. Então, um modelo de condutivímetro talvez mais preciso seria um modelo que trabalharia com corrente alternada, né, na sua montagem experimental. E, além disso, então, uma segunda possível fonte de erro do nosso experimento é o que a gente tem a ver com o que a gente chama de constante de célula na condutometria. A constante de célula ela é um conceito que está ligado à segunda lei de Ohm, né? Se a gente olhar para a segunda lei de Ohm na sua forma U sobre I igual a 1 sobre K vezes L sobre A, e isolar esse L sobre A, que é um fator que depende da geometria dos eletrodos, de como os eletrodos estão dentro da solução, como eles estão dispostos dentro da solução, e da geometria do recipiente que contém a solução, a gente teria que L sobre A igual a U vezes K sobre I, né? Só que essa estimativa do comprimento entre os eletrodos e o uso da área que está imersa a área imersa dos eletrodos na solução para esse cálculo dessa constante de célula, ele não é tão preciso devido à forma como o campo elétrico ele é distribuído na solução, certo? Então temos algumas geometrias que geram um campo que é praticamente não uniforme, certo? Na solução, e a sua geometria é complexa. Então a estimativa desse fator geométrico aqui dos eletrodos ela vem a ser muito mais complexa. Então não basta simplesmente a gente medir o comprimento e a área, e considerar isso nessa fórmula, porque essa consideração de L sobre A ela vale mais, digamos, acuradamente para uma solução que tem um campo uniforme entre os eletrodos. Então, para soluções mais complexas, com geometria diferente, essa constante de célula é melhor estimada através de um experimento prévio, com uma solução de concentração conhecida, e a qual a gente conhece a condutividade de maneira precisa o suficiente, certo? Então, o que a gente faz é que a gente estima essa constante de célula, que é um fator geométrico, com uma solução de concentração conhecida e, portanto, condutividade bem determinada, precisa, e a gente mede a diferença de potencial entre os eletrodos nessa solução, mede a corrente, e com a condutividade dessa solução já conhecida, a gente consegue determinar
o que seria a constante de célula aqui, né? Que seria esse L sobre A se a solução tivesse uma geometria que gerasse um campo uniforme entre os eletrodos, né? E tivesse totalmente contido entre os eletrodos. Então, para um próximo experimento, a gente visaria também, além da fonte de corrente alternada, né? Seria bom a gente tentar estimar essa constante de célula, não dessa forma, a L sobre A, mas dessa forma, através de uma solução de concentração já conhecida e condutividade bem conhecida, né? Com essas considerações sobre as possíveis fontes de erro, a gente pode tentar pensar num novo modelo de condutivímetro, né? Que seria mais adequado para a medida da condutividade de uma solução. Vamos tratar agora da montagem experimental para a realização do segundo experimento. Então, o experimento consiste na montagem de uma célula, como o primeiro experimento. No entanto, essa célula, agora, ela faz o papel de um dos resistores de uma ponte de Wheatstone. E nessa ponte de Wheatstone, nós temos um voltímetro, ocupando a posição do resistor ponta, e um desses resistores com potenciômetro, um resistor do tipo potenciômetro, que é um resistor de resistência variável, que serve para a gente ir alterando a resistência dele até equilibrarmos a ponte, fazendo a leitura do voltímetro. Aí, ligada nessa ponte do Wheatstone, nós temos uma fonte de corrente alternada. Então, a ideia é que, uma vez fechado o circuito, nós vamos mudando o valor do potenciômetro, aumentando ou diminuindo sua resistência, até que a tensão no voltímetro chegue ao valor zero. Né? Pela teoria, quando a tensão do voltímetro assume o valor zero, quer dizer que a ponte está equilibrada. E aí nós temos uma relação matemática para os valores das resistências. Então, em relação ao primeiro experimento, nós temos algumas modificações. A mais importante é a substituição da fonte de corrente contínua por uma fonte de corrente alternada, visando eliminar o efeito da polarização. A segunda modificação é a introdução de uma ponte de Wheatstone, que servirá para obtermos a resistência elétrica associada à solução. A terceira substituição com relação ao primeiro experimento é a troca dos eletrodos metálicos por eletrodos de grafite. E a última modificação é que dessa vez nós não estimamos a constante de célula matematicamente, mas sim utilizando já uma solução padrão bem diluída, que nós consideraremos como tendo a condutividade, a diluição infinita. Então, essa é a montagem experimental. Como segundo experimento, a gente precisava de uma fonte de corrente alternada e existem integrantes do nosso grupo que têm interesse em eletrônica e seria uma boa forma da gente estudar coisas além da química também. A gente construiu essa fonte de corrente alternada, que no caso aqui seria uma fonte de corrente comum ainda, com tensão variável, tipo, com alguns componentes aqui que podemos ver: transformador, um capacitor, resistores ali no meio também, uns componentes comuns, mas ela consegue ser ajustável, tensão ajustável. Ela consegue variar até 30 volts, mais ou menos. E aqui ainda é uma fonte de corrente comum, fonte de tensão comum. E a partir desse circuito aqui, ela consegue transformar a tensão constante em uma onda quadrada, que no caso podemos ver aqui uma onda quadrada, e a gente pode ajustar a amplitude também da onda, e com esse potenciômetro aqui a gente consegue ajustar a frequência também.
Vamos agora realizar o procedimento para calcular a constante de célula da célula eletrolítica. Então, antes de começar, eu gostaria de dar uma olhada, vamos explicar a nossa montagem experimental. Então, aqui a gente tem a fonte de corrente alternada, que é uma fonte de tensão contínua dentro da caixa, e esse aqui é o circuito que faz a corrente ser alternada. Aqui acoplado nele a gente tem uma ponte de Wheatstone, e aqui a nossa célula eletrolítica como um dos resistores dessa ponte de Wheatstone. Aqui na célula a gente tem 2 eletrodos de carbono igualmente espaçados e uma solução de 100 ml de cloreto de potássio 0,3 milimolar, que é a solução que nós vamos utilizar como padrão para calcularmos a constante de célula dessa célula eletrolítica. Então vamos iniciar o experimento, ligando a fonte. Nós temos esse multímetro aqui acoplado na ponte do Wheatstone, para nós sabermos qual que é o ponto de equilíbrio da ponte. E aqui nós começamos com uma tensão de 0,41 volts. Nós vamos pegar essa pazinha aqui e mexer no potenciômetro até nós chegarmos no valor mínimo dessa tensão, que é o valor de equilíbrio da ponte de Wheatstone. Então, conforme a gente vai regulando a resistência, vai baixando a tensão. Conforme se aproxima de zero, é melhor ir mais devagar. Percebe que agora já começa a aumentar de volta o valor de tensão, então tem que voltar um pouco até o valor mínimo. Pronto, então a mínima tensão para equilibrar a ponte, nesse caso aqui, é 0,025 volts. Então agora o próximo passo do procedimento é desligar a fonte. Colocamos o multímetro na função de leitura de resistência elétrica. Desacoplamos o potenciômetro. E agora é aferir a sua resistência. (17 ohms). Esse valor de resistência será utilizado para calcularmos a constante de célula dessa célula eletrolítica. Vamos então agora calcular a condutividade molar referente à solução 0,03 molar de cloreto de potássio. Então nós começamos ligando a fonte. A montagem é semelhante à montagem feita para o cálculo da constante de célula. Para manter o mesmo valor de constante de célula, o volume de solução colocada dentro da nossa célula é a mesma, que é de 100 ml. Se fosse colocado um volume diferente, provavelmente alteraria a constante de célula, por causa que ia mudar o volume do eletrodo imerso. E aí, uma vez que está ligada a fonte, nós temos um multímetro aqui medindo a diferença potencial na ponte de Wheatstone. O que nós queremos é minimizar essa diferença potencial. Vamos pegar a chave para mexer no potenciômetro. Então, conforme eu girei para um lado, eu vi que aumentou a tensão, então eu preciso girar para o outro. Percebe-se que agora a gente chegou no valor mínimo, então tem que ajustar novamente. Aqui retorna para o valor mínimo. 0,137 volts. Bom, agora o próximo passo é desligar a fonte, trocar o multímetro para leitura de resistência elétrica, pegar o potenciômetro e agora aferir a resistência dele.
230,4 ohms. Esse valor será mais tarde utilizado para calcularmos a condutividade molar. Vamos agora realizar o cálculo da constante de célula a partir dos dados que obtemos experimentalmente. A resistência que ocasionou a menor tensão medida pelo voltímetro, e nós consideramos a tensão do equilíbrio para a ponta do Wesson, foi de 17 ohms. Quando a ponte de Wesson está equilibrada, nós podemos dizer que o produto das suas resistências opostas é igual. Então, pela montagem que nós fizemos, nós podemos dizer o seguinte, que a resistência da solução vezes a resistência do potenciômetro, que faltou o símbolo de ohms. A resistência da solução vezes a resistência do potenciômetro é igual ao produto dos dois resistores fixos. E nesse caso aqui, um dos resistores era de 33 ohms e o outro era de 1000 ohms. E aí, fazendo essa continha aqui, nós encontramos que a resistência da solução é de aproximadamente 1941 ohms. Para uma solução, agora nós medimos a resistência da solução. Nós sabemos que pela segunda lei de Ohm, a resistência é ρ L sobre L. Assim, nós podemos dizer que 1 sobre a resistência é igual a condutividade vezes a grandeza que a gente definiu como constante de célula. E aí, isolando a constante de célula aqui, nós vamos obter que a constante de célula é igual a 1 sobre a resistência vezes a condutividade. Lembrando que a condutividade ela é igual a condutividade molar vezes a molaridade, nós podemos escrever que a constante de célula ela é igual a 1 sobre a resistência vezes a condutividade molar vezes a molaridade. E se nós quisermos escrever a condutividade molar em Siemens vezes centímetro quadrado por mol, então nós precisamos multiplicar por 1000, que seria passar a molaridade de mol para litro para mol por centímetro cúbico. E aí vai ficar que a constante de célula é igual a 1000 dividido pela resistência da solução vezes a condutividade molar do cloreto de potássio, a diluição infinita, que é a consideração que nós fizemos, vezes a sua molaridade. Assim, substituindo os dados, nós temos uma resistência para a solução de 1941 ohms, a condutividade molar, a diluição infinita do cloreto de potássio é 149,8 ohms, e a sua molaridade era de 3,10⁻⁴ mol por litro. Então, fazendo essa conta aqui, nós obtemos que a constante de célula é aproximadamente 11,46 centímetros. Agora nós temos os dados a partir do segundo experimento realizado com esse segundo condutivímetro, cujo intuito é calcular a condutividade molar de uma solução 0,03 molar de cloreto de potássio, 100 vezes mais concentrada do que a primeira. A ideia de calcular a condutividade de uma solução de cloreto de potássio mais concentrada é mostrar justamente como varia a condutividade molar com o aumento da concentração. Então, os cálculos são semelhantes aos cálculos realizados para encontrar a constante de célula. Nós vimos que a constante de célula é igual a 1000 dividido pela resistência da solução, que multiplica a condutividade molar, que multiplica a molaridade. Só que nesse caso nós queremos encontrar a condutividade molar. Então, fazendo uma manipulação algébrica,
nós encontramos que a condutividade molar da solução em estudo é 1000 dividido pela resistência da solução, que multiplica a constante de célula, que multiplica a molaridade da solução. Fazendo o experimento, nós obtivemos que a resistência do potenciômetro que equilibra a ponta é de 230,4 ohms. Substituindo esse valor aqui já na expressão de uma ponte do Edison equilibrada, sendo que isso aqui, vezes a resistência da solução, tem que ser o produto dos outros dois resistores. Nesse caso aqui, 33 vezes 1000. Assim, nós encontramos que a resistência da solução é igual a 143,2 ohms. Então agora basta substituirmos os dados para calcularmos a condutividade molar do cloreto de potássio. Será igual a 1000 dividido por 143,2 vezes a constante de célula vezes a molaridade. Isso aqui dá um valor de aproximadamente 20,2 Siemens vezes centímetro quadrado por mol. Vamos agora calcular qual que é o erro relacionado ao resultado obtido. A condutividade molar do KCl 0,03 molar, de acordo com dados na literatura, é cerca de 142 Siemens centímetro quadrado por mol. O erro em módulo do resultado que obtemos é igual ao módulo de 142 menos 20,2 dividido por 142. Fazendo essa conta aqui, nós obtemos cerca de 86%, que é um resultado bastante desapontante. Pensando que o primeiro experimento, que tinha muito mais fatores de erro sistemáticos do que esse, conseguiu um resultado de cerca de 82%. Esse resultado tem um erro ainda maior, mesmo com quase todos os fatores de erros sistemáticos eliminados. Ou pelo menos nós acreditamos ter eliminado. Eliminamos a polarização, eliminamos possíveis eletrólise por causa dos eletrodos metálicos. Também eliminamos o cálculo da constante de célula por matemática. Nós pegamos o valor da constante de célula com o experimento. E os possíveis... Esse erro pode ser explicado por erros aleatórios, mas pode ter um erro sistemático aí também. Os erros aleatórios fogem do nosso controle são principalmente alguns problemas na preparação das soluções padrão, na diluição dessas soluções, e eventualmente erros nos aparelhos de medição, resistências com valores mal aferidos, ou resistências de baixa qualidade para fazer a ponte do Edison. Mas o erro sistemático que pode ter causado esse resultado, um erro tão grande, é a nossa célula eletrolítica. Nós podemos identificar alguns problemas com essa célula eletrolítica e o modo que o experimento foi executado. O primeiro deles é que nós dispunhamos de pouca água destilada para realizar soluções. Então, se observarmos a nossa célula eletrolítica, ela só tinha um pedaço preenchido com as soluções, e nesse pedaço a gente tinha uma pequena parte dos eletrodos. Então, quem sabe se tivesse mais solução ali, e nós tivéssemos mais eletrodos, nós teríamos um campo elétrico melhor, um campo elétrico mais distribuído dentro da solução. E outro problema
é o fato dos eletrodos terem formato cilíndrico, esse formato de bastão. Então, quando nós temos eletrodos em formato de bastão, o campo elétrico ele não é em nenhum momento próximo ao campo elétrico uniforme. Ele é um campo elétrico com um formato circular, digamos assim. E aí, pelo valor obtido da condutividade molar, de cerca de 20,2, né? Siemens centímetro quadrado por mol. Quais são as conclusões que a gente pode chegar a partir desse valor? Se nós calculássemos uma constante de célula com esse valor aqui, ó, de condutividade, nós teríamos uma constante de célula cerca de 10 vezes menor do que a constante de célula que foi calculada com o primeiro experimento. A constante de célula não deveria variar. Não deveria variar de um experimento para o outro, né? Nós calculamos ela com o KCl 3 vezes 10 no menos 4 molar. Deveria ser a mesma constante de célula para esse experimento aqui. Mas para nós obtermos um resultado com a concentração molar ideal, a constante de célula teria que ser umas 10 vezes menor. Ou seja, nós podemos opinar que, devido a um formato infeliz de célula convitimétrica, a constante de célula acabou não ficando constante com a execução dos dois experimentos, pois os erros aleatórios não se mostram, não nos parece que os erros aleatórios sejam suficientes para ter causado um desvio tão grande no resultado esperado. Então pode ter sido algo relacionado com a constante de célula não permanecer constante, o que é realmente um problema. Uma forma de resolver isso, que seria uma sugestão de melhoria para o experimento, é construir uma célula condutimétrica melhor. O ideal para a célula condutimétrica seria uma célula em que toda a solução está submetida ao campo elétrico proveniente dos eletrodos. Por fim, nós gostaríamos de reiterar que as medições foram realizadas mais de uma vez, dando todos os valores compatíveis, que nos leva a crer que o que tem desviado o valor encontrado com a condutividade molar é de fato um erro sistemático. Nós sabemos que o problema muito provavelmente não está na fonte de corrente, pois nós analisamos a onda produzida no osciloscópio e é uma onda alternada, é uma onda sem grandes problemas. Não é uma onda com tendências para gerar polarização, como é na corrente contínua. Então nós não deveríamos estar enfrentando esse tipo de problema. Para uma próxima tentativa de experimento, o ideal seria construir, então, de fato, uma célula condutimétrica que fosse melhor. Talvez esse tenha sido a fonte de problema do resultado obtido.